Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre como causamos inconscientemente o sofrimento a nós mesmos e às outras pessoas. Tá? Então, a gente tem esse dom inconsciente e muitas das vezes a gente não sabe que está fazendo isso, que está criando isso. Porém, hoje nesse vídeo a gente vai falar como a gente faz isso, tá? Então, o primeiro passo para você ter essa clareza, esse entendimento, é assumir a responsabilidade do quê? Das suas emoções, dos seus sentimentos, tomar consciência da sua sensação interna negativa, o mal-estar que você sente, tá? As suas experiências que você guarda, que você carrega, que você e que essas emoções negativas, elas se retroalimentam, tá? Então, tome consciência e assuma a responsabilidade da sua vida para você cuidar de si mesmo. Por isso que muitas das vezes as pessoas se perdem cuidando da vida das outras pessoas, que é muito mais fácil. Você está na forma, você está vendo, então é muito mais fácil olhar para o outro e cuidar da vida do outro, tá? Porque é mais tranquilo. Agora, olhar para nós mesmos, as nossas dores, os nossos traumas, as situações negativas que nós passamos e cuidar dessas emoções diariamente leva a um trabalho, mas tem uma recompensa, tá? Então, o primeiro passo é assumir a responsabilidade das suas emoções, da sensação interna que você carrega e da experiência negativa da sua vida, que você tem que voltar, você precisa voltar para essas situações e curar isso, tá? A sensação interna negativa, quando você tem aquela sensação negativa de mal-estar e ainda continua com isso, você acaba aqui projetando em outras pessoas e essa emoção interna negativa contamina não só o seu corpo, tá? Você acaba se auto-sabotando, se prejudicando o seu corpo, como as pessoas em sua volta também, elas recebem essa emoção negativa, elas sintonizam isso, tá? Então, só para ter mais consciência do que o sofrimento causa inconsciente, e a gente vai falar um pouco mais disso. Começamos causando sofrimento, então vamos lá, eu vou falar algumas situações que nós vivemos e que a gente não tem consciência que gera emoção negativa, tá? Então, a primeira delas, não aceitamos quem somos. Então, isso é um trabalho interno de amor próprio, de autoestima. Quem tem essa situação a resolver, tem muitas das experiências do passado que você viveu e não teve aceitação da mãe ou do pai, alguma situação negativa que você passou, abuso ou assédio, ou seja o que for que você tenha passado, isso prejudica o seu amor próprio, tá? Então, se você não se aceita como é, você emana automaticamente diariamente essa sensação negativa interna. E você acaba se sabotando nas suas escolhas, prejudicando o seu corpo, as pessoas em sua volta, a sua família, enfim. Outro item, não aceitamos o que fazemos. Então, muitas das vezes também a gente faz escolhas autossabotadoras e a gente acaba fazendo aquilo que a gente não gosta, não quer, sabe? Então, no trabalho, principalmente, a pessoa acaba fazendo aquilo pelo dinheiro, porque não tem o que comer e precisa trabalhar. Então, isso vai muito de encontro com a falta de amor próprio, precisa curar isso, esse amor próprio. Quando está curado isso, tudo vem mais fácil para você. O item é você curar o seu amor próprio, porque você curando isso, o seu trabalho vem por natureza. Aí você faz aquilo que você tem que fazer, tá? Então, a pessoa que tem o amor próprio ferido, ela acaba encontrando um trabalho que não gosta, que não quer fazer e prejudicando o seu corpo, se auto-sabotando inconscientemente, tá? Levando ao sofrimento. Próximo item é: não aceitamos a nossa história passada e as situações traumáticas contidas nela. Então, a gente passa por histórias, por experiências negativas, e aí a gente acaba contando para as outras pessoas, se vitimizando disso, carregando aquele fardo pesado. Essa memória que a gente carrega de experiência negativa é uma energia densa, fica contando para outras pessoas, você verbaliza,
E isso fica mais denso no seu corpo e você se prejudica com isso. Aí a outras pessoas podem falar, ah, Rose, mas não falo para ninguém. Na mesma coisa também, porque você acaba lembrando disso, tá? Você acaba lembrando disso o tempo todo e fica te sabotando. Aí o universo, que é puro amor, ele vai criar situações, atrair pessoas para você, algum conflito, alguma situação negativa, para você curar essa situação passada, tá? E nessa situação também você acaba criando o sofrimento para o seu corpo, para a sua vida e para as pessoas em sua volta, tá? Não aceitamos as pessoas contidas nessas situações traumáticas. Então, todas as pessoas que estão nessa situação traumática que a gente viveu na infância, a gente não aceita essa pessoa, a gente não perdoa, ou então a gente diz que perdoa, tá? Só para passar, ser batido, e mas no fundo tem uma profunda mágoa guardada. Essa mágoa no corpo é autossabotadora, você é consumida pelo ego, ele se retroalimenta, aí você começa a criar situações negativas, atrair situações negativas, pessoas negativas, por causa dessa mágoa, tá? Até que você cure isso. É preciso curar isso. O universo está o tempo todo querendo nos mostrar isso. Enquanto estamos aqui nesse mundo, o universo vai mostrando, se revelando para nós, para a gente olhar para as nossas feridas, tá? Até eu que passei 4 anos usando diariamente curando os meus traumas. Até hoje eu estou no aprendizado, tá? Sempre está vindo agora situações novas, muito mais leves do que a que eu vivi do passado, bem mais leves, mas são sempre situações novas. A gente está aqui para aprender, sempre. Esteja aberta a esse aprendizado que o todo quer te mostrar. Ele quer curar suas feridas que estão no seu inconsciente, não só dessa vida, como de outras vidas também, tá? O que mais? E por tudo isso, começamos a projetar todas as emoções que nós temos guardadas no inconsciente, os traumas que passamos, ela fica no inconsciente guardado e a gente acaba o quê? Projetando na outra pessoa. E essa projeção a gente acaba julgando, condenando, criticando, com muita raiva, com muita ira. Tem que pessoas que a gente sente muita raiva, tem pessoas que a gente sente um mal-estar, a gente começa a ofender, a atacar, acredita na separação, ou tem inveja, ou tem medo, ou tem raiva, ou sei lá, ou tem até desejo, tá? Se você tem uma libido, desejo impulsivo, isso também tem um véu de raiva também, tá? Ele é só transmutado, mas tem tudo que for intenso, vem do ego, tá? Vem dessas emoções negativas que estão no seu inconsciente, das experiências que você viveu no seu passado. E que aí entra o quê? Aí entra a limpeza emocional. Quando você entra nessas experiências que você viveu, você vai pegar uma cena com essa pessoa contida, que você não quer perdoar, você vai olhar para essa cena, você vai ver se está dentro, se está fora dessa cena, você vai curar essa cena, e automaticamente, quando você vai tocando nos pontos, né, dos meridianos do EFT, você vai limpando a emoção negativa contida na cena. Aí você olha para essa pessoa, você vai falar tudo que você sente nessa cena em relação a essa pessoa, e aí você vai curando também, tá? E automaticamente, a hora que você limpar tudo e você olhar para essa pessoa e ver paz, é a hora que surgiu o perdão natural. Você deu o perdão natural para essa pessoa, entende? Flui naturalmente. Automaticamente, ao tocar nos pontos, essa emoção negativa ela transmuta, ela fica em paz e aí você surge o perdão natural. Nessa cena, você perdoou essa pessoa ao falar de tudo de negativo, porque a limpeza emocional você precisa falar tudo que você sente de negativo em relação a essa pessoa, tá? Aí você limpa tudo isso e você fica bem com você mesmo e olha para essa pessoa na cena e você sente paz, tá? O final da limpeza emocional em relação à cena é a paz e a harmonia. Você vai poder contar a história, o trauma que você viveu, o abuso, e você vai sentir paz na hora que você contar isso. Quanto mais você visitar, se você estiver sozinho e não entregar para o terapeuta também, mas se você estiver sozinho,
Quanto mais você visitar essa cena, mais ela vai limpando, vai limpando, vai limpando. O que que é? Vai tirando a emoção negativa contida nela. Você vai sentindo paz a ponto de parece que você não passou por essa experiência. Você vai estar tão curado, tão bem, que parece que você não passou por essa experiência. Aí você deixa de projetar negatividade em outras pessoas. Você deixa de emanar aquela emoção negativa que está contida no seu corpo. Todas as nossas experiências que estão no nosso inconsciente, que a gente não vê, que a gente só lembra, elas estão refletidas no nosso corpo, tá? Elas estão no nosso corpo. Então, quem vai receber o benefício da cura é o seu corpo. Ele vai ficar mais saudável. A cada cura e limpeza emocional que você fizer em você, ou você entregar para o terapeuta, o seu corpo vai ser o primeiro a receber o benefício. Ou seja, você vai ficar mais saudável, tá? A saúde virá primeiro no seu corpo. Ele vai ficar felizão da vida. E, e você vai sentir isso na hora. Em uma hora, pegando uma cena, por mais carregada que seja, ela vai limpar tudo, a terapeuta vai limpar tudo e você vai sentir a leveza na hora. Aí, se caso houver a mesma desafio com a mesma pessoa em outra cena, você vai falar assim, Rose, eu sinto paz olhando para essa pessoa nessa cena, mas parece que eu não perdoei. É porque existem outras cenas a serem curadas com essa mesma pessoa. Aí você vai curando todas as cenas que tiver contida essa pessoa, você vai dar o perdão natural para ela e a ponto de sentir um amor incondicional. Se você limpar todas as cenas com essa pessoa, você vai amá-la incondicionalmente, tá? E esse é o presente que a ferramenta limpeza, a ferramenta EFT faz. A limpeza emocional proporciona essa cura e quanto mais você, né, se dispor em se curar, você vai sentir isso, você vai sentir mais vontade de viver, de realizar seus projetos. Na limpeza emocional, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Você vai encontrar com seu propósito de vida, porque você vai se alinhar com seu ser divino, com seu ser maior, tá? Com seu eu maior. Aí ele vai te dar, vai te mostrar o caminho, aquilo que você veio fazer, o seu propósito. Mas não é aquela mudança radical. Muitas das vezes você já está no seu trabalho, se você estiver na padaria trabalhando, se você estiver no posto de gasolina, se você, onde quer que você esteja, varrendo rua, ou então em qualquer lugar que você esteja, você vai fazer o seu trabalho, mas vai fazer com muito amor. Você vai emanar a harmonia. Você vai fazer o seu trabalho de forma honrada, tá? Mas algumas pessoas têm a tendência de mudar a função, mudam de função. Até porque quando você faz muita limpeza, vai despertar criatividade na pessoa. Aí você começa a ficar mais criativa e pode surgir um dom natural e você querer mudar daquilo que você estava fazendo e querer fazer uma outra coisa, tá? Tudo pode acontecer na limpeza emocional. Só benefícios você recebe a hora que você estiver disposto a fazer essa limpeza, tá? E é isso, gente. É isso que eu tinha que entregar para vocês sobre como a gente causa esse sofrimento para nós mesmos. Essas experiências que estão refletidas no corpo, a gente tem aquela sensação negativa interna, ruim, o tempo todo. E quando você cura, você fica com o corpo saudável, você fica mais leve, você fica mais feliz, porque essa é a sua verdade absoluta, é a saúde perfeita, é a alegria, é a criatividade, a abundância, a prosperidade. Tudo virá por acréscimo quando você fizer as limpezas, porque as experiências elas são como pedras no rio, elas bloqueiam as coisas virem para você, tá? E aí a gente acaba causando esse sofrimento. Volta a repetir. Essas emoções negativas que nós experimentamos no passado, elas estão no nosso inconsciente e refletem no nosso corpo. Então a gente acaba vendo situações no dia a dia, aí essa emoção se identifica com aquilo, tá? Aquelas experiências que você tem no seu inconsciente acaba se identificando ou com uma situação ou com uma pessoa e acaba despertando um mal-estar em você. Aí você começa a julgar que é o outro é o problema. E não, é porque houve uma identificação do seu inconsciente com a situação ou com a pessoa, tá? Aí causa mal-estar em você. Esse mal-estar que você precisa cuidar, tá?
Então, muitas das vezes, não só tem a limpeza emocional, mas tem o Ho Oponopono, você pode verbalizar as 4 palavras. Na hora que você estiver sentindo esse mal-estar, ele vai para o seu corpo, ele vai te prejudicando aos poucos, tá? Vai te tirando a sua libido, vai tirando a sua alegria, vai tirando a sua disposição, vai tirando a sua criatividade, tá? Você vai ficando mais preguiçoso, não quer fazer as coisas, entende? Demora muito, então dá muito problema a hora que você vai fazer as coisas, tudo é muito difícil fazer para você. Você tem um cansaço muito grande, tá? Então tudo isso são as emoções negativas. E aí o Ho Oponopono a hora que você vê uma situação e te causa um mal-estar, que isso é que você tem que ficar alerta, você pode entregar esse mal-estar para a divindade e falar: divindade, eu entrego esse mal-estar, essa situação que está no meu inconsciente, e eu peço que eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Pelo Ho Oponopono também você consegue curar, tá? Aí você entrega a situação para o divino, para a divindade que existe dentro de você, tá? E aí ele vai curando todas as experiências. Comigo, eu amo o EFT porque eu queria ver a cena, tá? Então eu consigo ver a cena, eu consigo olhar para a cena e ela vai se modificando automaticamente. Eu, Rose, sou apaixonada por essa ferramenta porque eu vejo na minha mente a mudança e a cura e eu sinto no meu corpo, entende? Mas eu faço o Ponopono também, faço até hoje a limpeza emocional. Não tem fim, tá? Mas a cada vez que você limpa, você vai ficando mais leve, mais feliz, mais curado, mais criativo, tá? Tudo você fica mais disposto, mais tranquilo para acordar, não tem problema para fazer as coisas. Você está o tempo todo com energia. Volto a falar, você tem que sustentar essa limpeza emocional, ela cura suas experiências no seu inconsciente. Você fica bem, mas você está curando você. Existem pessoas em sua volta que não estão curadas. Essas pessoas em sua volta, ou no seu trabalho, nas ruas, elas também têm problemas, elas também têm pensamentos negativos, e você pode acessar, com a sua cura, os pensamentos da mente coletiva e se sentir mal com isso, tá? Por isso que você tem que manter também sustentar essa limpeza emocional, fazendo afirmações positivas, meditando, procurando uma frase, uma afirmação que você fala e se sente bem, sabe? Sempre cuidando do seu bem-estar, full time, o tempo todo, tá? Para você ficar bem. Então, você vai curar suas emoções, você vai ficar bem, mas você vai continuar vendo as pessoas no sofrimento. Você não vai sentir muito, você vai sentir paz, mas os seus pensamentos podem acessar a negatividade, o mal-estar de alguém que mora com você, ou no seu trabalho, alguma coisa, e isso pode pegar em você. Então, você tem que cuidar disso o tempo todo. Aí você verbaliza as 4 palavras, ou faz a limpeza emocional, mas tem sempre um caminho para você se proteger. A sua proteção é a sua frequência elevada, tá? Quando você está bem, quando você está feliz, quando você está na paz, quando você está fazendo o que você ama, com amor, tudo que você for fazer, fizer com presença, né? Se estiver mais presente, fizer com amor, essa é a sua frequência alta, tá? Você passa a emanar o amor e isso voltará para você. Tudo que você fizer com presença, com consciência, com aceitação, tudo que você fizer vai, volta com amor para você. Como eu disse, a frequência alta ninguém atinge. Você está protegido pela sua frequência, pelo amor que emana dentro de você. Então, a negativa, uma pessoa negativa que se aproximar de você, ela não vai suportar a sua alegria, ela vai sair de perto rapidinho. Ela vai vir com uma conversa negativa, mas ela não vai suportar a sua alegria. Você vai incomodar um pouquinho algumas pessoas. O seu amor, a sua felicidade pode incomodar. Muitas das pessoas vão se afastar de você por causa disso. E você vai estar na vibração alta, na frequência alta do amor. Aí você vai atrair mais pessoas benevolentes em sua volta, tá? Que vão sustentar isso, né? Você vai, por natureza, você vai atrair isso, tá? E aí você vai ficar bem, tá? Essa é a sua proteção, a frequência elevada, o amor, é a alegria, tá? E não tristeza, dor, raiva, julgamento, não. Isso aí você vai atrair negatividade para você e para as outras pessoas.
ok? E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas, a gente vai se falando. Tchau, tchau!